Super N, primeiras notícias. Nós recebemos hoje aqui no estúdio advogado e professor de Direito Constitucional, Rafael Maia. Ele vai falar sobre o projeto proposto pelo ministro Sérgio Moro que endurece as leis anticrime. Doutor Rafael, primeiro, muito obrigado por nos atender. Bom dia, é um prazer recebê-lo. Bom dia Rodrigo, bom dia Thalita, bom dia ouvintes. Pois é, na última segunda-feira, dia 4 de fevereiro, o ministro Sérgio Moro apresentou um amplo projeto tentando endurecer a legislação anticrime no Brasil. Primeiro, eu pergunto para o senhor, que tipo de avaliação pode ser feita? Junto à opinião pública, a gente percebeu que houve um efeito positivo, mas do ponto de vista do direito constitucional, o que dá para dizer? O projeto ele parte de uma falsa premissa de que o enrijecimento, o endurecimento das penas ou dos aparatos de persecução criminal do Estado vão gerar para a sociedade uma sensação de segurança. E isso não se mostrou verdadeiro em nenhum lugar do mundo. Então, o projeto ele é recheado de medidas de constitucionalidade duvidosa e que, na prática, boa parte delas já acontecem ao largo da lei, digamos assim. Então, a gente poderia citar a possibilidade de execução provisória da pena em segunda instância, uma maior efetividade das decisões do tribunal do júri, mas a ideia, no fundo, é um aumento da prisionalização, o que, na verdade, só contribui para a seletividade penal, que é uma característica do direito penal brasileiro. Então, o senhor acredita que esse pacote anticrime não dá uma sensação de segurança real? Dá uma falsa sensação. Então, num primeiro momento, e aí principalmente aliado a questões ligadas ao marketing, para a sociedade dá uma falsa sensação de que está aumentando a punição das pessoas envolvidas em crime. Só que se a gente partir de parâmetros objetivos, se a gente fizer um corte hoje de quem está sendo punido no Brasil, de que forma essas pessoas estão sendo punidas, e após a implementação de todo esse pacote, aquelas medidas que se sustentarem, obviamente, nós vamos chegar à conclusão certa de que nada mudou. Na sua avaliação, já que esse pacote apresentado pelo ministro Moro não atende aos preceitos que deveria atender, o que deveria ser feito? Na verdade, teríamos que ter uma discussão baseada na criminologia, uma discussão para as causas do crime e não uma forma de se punir quem sempre é punido no Brasil. O ponto principal é: quem tem condições de ter uma defesa técnica durante todo o processo do processo, para essas pessoas não muda nada. O que vai mudar é a situação daquelas pessoas que dependem de defensoria pública e não têm condições de pagar um advogado para acompanhar suas questões. Então, não se discute, por exemplo, as razões do crime, não se trata nesse projeto sobre justiça restaurativa, que é um conceito interessante e importante para o direito penal hoje, e há uma desvalorização completa da ideia de direitos humanos, baseada, ainda que não dito, sobre aquela lógica de que direitos humanos seriam apenas para humanos direitos. Há uma tentativa, inclusive, de minimização ou de diminuição da importância do advogado, como, por exemplo, uma retirada de prerrogativas que os advogados têm no processo penal. Hoje o advogado ele pode falar com seu cliente preso a qualquer momento. No projeto do ministro Sérgio Moro, o advogado só poderia falar com os presos com horário marcado e mesmo assim, se for deferido pelo juiz, aumenta as armas do Ministério Público e diminui as armas da defesa. Então, a ideia sempre gira em torno de uma prisionalização maior. O senhor falou em defesa, alteraria também a questão da defensoria pública para aquelas pessoas que não têm condições de pagar um advogado? Pois o processo não é alinhado a um aumento de estrutura da defensoria pública. Então, a gente fala, tecnicamente, que no processo penal tem que haver uma paridade de armas. Aqueles que acusam têm que ter a mesma força daqueles que defendem. Então, nós temos hoje um Ministério Público ultra mega equipado, ultra mega empoderado, com uma das instituições mais bem remuneradas do Brasil, e uma defensoria pública quase que sucateada, falta gente na defensoria pública. E aí o projeto aumenta o poder do Ministério Público e diminui o poder das defensorias públicas e dos advogados. Então, criam-se institutos baseados no direito americano, por exemplo, em que lá já não funcionam, como a ideia da barganha processual, né? Com o nome de plain barganha. Então, a possibilidade de eu procurar um preso ou um acusado, né, um indiciado, falar: olha, se você assumir a sua pena, assumir o seu crime, eu vou te garantir aqui uma pena maior do que você pode ter no julgamento.
E aí, de novo, para quem tem um bom advogado, isso é tranquilo. O advogado analisa e fala, olha, de fato, você tem um risco grande de ser condenado aqui, aceita. Para quem não tem, qualquer coisa é bom. Para quem não tem possibilidade, olha, eu tenho um defensor, não tenho nenhum defensor público para participar comigo dessa audiência. E aí o cara fala, olha, ou eu falo que sou culpado e pego 5 anos, ou eu pego 30, o doutor tá falando comigo. Então é melhor eu ouvir o doutor aqui e pegar os 5, pegar os 10. O senhor defendeu agora há pouco que medidas mais estruturais precisariam ser tomadas, mas muita gente entendeu, e acho que entendi dessa forma também, as medidas que foram anunciadas pelo ministro Sérgio Moro como um pacote, digamos, emergencial, porque a situação de segurança pública no Brasil realmente requer que algo seja feito. E aí eu pergunto para o senhor, para além dessas questões estruturais, o que poderia ser feito de maneira mais emergencial também, para que a gente não feche os olhos a esse problema, a esse flagelo que a gente vive da segurança pública? Rodrigo, e aí de novo, é uma questão de marketing, é uma questão de comunicação. Nós não podemos nos descurar do fato de que a preservação e a proteção dos direitos humanos, dos direitos fundamentais estabelecidos na Constituição, é uma questão que diz respeito a todos nós. Então, não tem nada de emergencial nesse pacote do ministro do ministro Sérgio Moro, no pacote anticrime, porque tudo isso que ele propõe, com exceção talvez da plain bargain, já é algo que de fato já acontece para aqueles que não têm condições de pagarem por uma defesa técnica, e é para quem vai continuar acontecendo. Então, e a própria, por exemplo, a explicação da possibilidade de execução provisória da pena para os condenados em segunda instância. Uma das razões descritas na apresentação do projeto é que isso já acontece à margem da lei. Então, como que eu vou aumentar a sensação de segurança se é legitimar algo que já acontece? E algo que tem uma constitucionalidade duvidosa, porque o que mudou na interpretação do Supremo foi só a composição. Não houve uma mudança na discussão sobre a possibilidade de se executar a pena em segunda instância. O que houve foi, mudou a composição do Supremo, 3 novos ministros entraram e esses 3 ministros adotaram esse posicionamento. Então, pode ser que amanhã, com a mudança de outros 3 ministros, eu volte. Então, eu vou criar de novo uma insegurança jurídica que fere frontalmente um texto que é expresso da Constituição. Muito bem, conversamos com o advogado e professor de Direito Constitucional, Rafael Maia. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Thalita. Bom dia, muito obrigado mais uma vez.